Se você já se viu diante de situações difíceis na vida onde as coisas parecem estar fora do seu controle, ou se já se perguntou como encontrar equilíbrio em um mundo cheio de incertezas, então você clicou no vídeo certo. Nesse vídeo vamos falar de um conjunto de ensinamentos que podem ser a âncora na tempestade da existência. As 4 virtudes estoicas. Os antigos filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio não eram apenas intelectuais de toga, mas também sábios práticos que nos deixaram um legado valioso sobre como viver uma vida plena e tranquila. Eles acreditavam que essas 4 virtudes eram a chave para alcançar a serenidade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Vamos explorar cada uma das 4 virtudes, ilustrando com exemplos práticos do dia a dia para tornar esses conceitos antigos relevantes para a sua vida moderna. Esse não é apenas um vídeo de filosofia, é um guia prático para viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Seja um bom estoico e assista até o final. Sabedoria. A primeira e fundamental virtude estoica é a sabedoria. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria não está relacionada apenas ao conhecimento acadêmico, mas à compreensão de como viver em harmonia com a natureza e aceitar o que não podemos mudar. É a capacidade de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Como Epicteto nos lembra de maneira perspicaz, só as coisas que estão sob nosso controle são nossa própria opinião, intenção, desejo e aversão. Em outras palavras, não podemos mudar o curso da natureza das coisas, mas podemos escolher nossas atitudes, valores e respostas emocionais a tudo isso. Essa é a essência da sabedoria estoica, focar no que podemos influenciar e deixar de lado o que está além do nosso controle. Vamos considerar um cenário comum em nossas vidas modernas: ficar preso no trânsito. É uma situação que a maioria de nós já enfrentou, né? Agora, usando a sabedoria estoica, imagine que você está preso no trânsito e começa a ficar impaciente e irritado. Mas aí você para, respira fundo e lembra das palavras de Epicteto. Você percebe então que o trânsito está fora do seu controle, mas a sua reação não está. Em vez de ficar estressado, então você decide aproveitar o tempo de espera de maneira produtiva. Pode colocar um audiolivro inspirador sobre estoicismo para tocar, por exemplo, aprender algo novo em um podcast educativo, ou simplesmente relaxar e apreciar o momento de pausa. Essa é a sabedoria em ação, escolher responder de maneira que esteja alinhada com o que você pode controlar, em vez de se deixar levar por circunstâncias externas. A sabedoria estoica nos ajuda a enfrentar desafios cotidianos com calma e resiliência, lembrando-nos que a verdadeira serenidade está em nossas mãos, não importa o que a vida nos reserva. Tenha em mente a frase de Sêneca: a sabedoria é uma posse e um bem incorruptível. Portanto, pratique a sabedoria e comece a aplicá-la em sua vida diária para uma jornada mais serena e satisfatória. Coragem. Coragem é a segunda virtude estoica. Os estoicos nos ensinam que a coragem é a capacidade de enfrentar os desafios da vida com determinação e bravura, independente de medo ou das adversidades que podemos encontrar. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, capturou a essência dessa virtude quando disse: "A vida é um campo de batalha e devemos mostrar coragem para enfrentar nossos medos." A coragem estoica não é apenas sobre enfrentar perigos físicos, mas também sobre enfrentar os desafios emocionais e mentais que a vida nos lança. É a força interior que nos impulsiona a agir em direção aos nossos objetivos, mesmo quando a incerteza e o medo tentam nos impedir. Considere a situação comum em que muitas pessoas têm medo de falar em público. Esse medo é algo comum e para muitos pode ser avassalador. No entanto, a coragem estoica nos encorajaria a encarar isso como um desafio. Em vez de evitar situações que envolvam falar em público, você decide enfrentar suas inseguranças. Você começa a praticar e a se expor gradualmente a situações de fala em público. A cada passo, você enfrenta seus medos, supera obstáculos e eventualmente se torna um orador confiante e competente. Isso é a coragem em ação. Não se deixar paralisar pelo medo, mas enfrentá-lo de frente e continuar avançando. A coragem estoica nos ensina que, independentemente do obstáculo, podemos encontrar a força dentro de nós para superá-lo. É uma virtude que nos capacita a abraçar desafios, crescer com eles e se tornar mais resiliente no processo. Lembre-se de Sêneca: o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista esse medo. Justiça.
A terceira virtude estoica significa agir de maneira ética e equitativa em todas as situações da vida. É um princípio fundamental que guia nossas interações com os outros e a sociedade em geral. Sêneca, o grande filósofo estoico, afirmou de maneira notável: ninguém pode viver sem cometer erros, mas a justiça não comete erros. A justiça estoica não se limita apenas à conformidade com a lei, mas também à integridade moral e imparcialidade em nossas ações e decisões. Ela nos lembra que devemos tratar os outros com respeito, compaixão e empatia, reconhecendo a humanidade comum que compartilhamos. Vamos considerar um cenário aqui, como conflitos no local de trabalho. Conflitos podem surgir por várias razões, mas a justiça estoica nos orienta a abordá-los de maneira ética e equitativa. Isso significa ouvir todas as partes envolvidas de forma imparcial, considerando os pontos de vista diferentes e as preocupações também. Tome decisões éticas que estejam alinhadas com princípios de justiça, independente de pressões externas, como pressões políticas ou interesses pessoais. A justiça estoica nos recorda que agir de maneira ética e justa não apenas beneficia os outros, mas também contribui para a nossa própria virtude e paz interior. Ela nos ajuda a criar relacionamentos mais harmoniosos, uma sociedade mais equitativa, onde a confiança e o respeito mútuo florescem. Portanto, ao incorporar a justiça estoica em sua vida, você não apenas age de maneira ética, mas também cria um mundo mais justo e equitativo ao seu redor. Afinal, como Sêneca nos lembra, a justiça é uma virtude que não comete erros e que ilumina o caminho para uma vida verdadeiramente significativa. Temperança. A última, mas não menos importante das 4 virtudes estoicas é a temperança. Essa palavra pode parecer nova para você. Eu vou traduzir então, é o equilíbrio. A temperança é a virtude que envolve o autocontrole e a moderação em todas as áreas da vida. É a capacidade de encontrar o equilíbrio, evitar excessos e manter a serenidade, mesmo em face de tentações. Epicteto resumiu isso de forma brilhante. A temperança é a virtude que está no meio entre a abstinência e a indulgência. A temperança nos ensina a não sermos escravos dos nossos desejos e impulsos, mas a exercer autodomínio sobre eles. Ela nos ajuda a evitar excessos e manter um equilíbrio saudável em nossas vidas. Vamos imaginar uma situação comum nos tempos modernos, como lutar contra um vício como beber em excesso. A temperança estoica nos orienta a praticar o autocontrole. Em vez de ceder a cada impulso de pedir mais uma garrafa e mais outra, você precisa aprender a controlar seu desejo e encontrar um equilíbrio no vinho ou qualquer que seja a bebida favorita. Isso não significa abstinência completa, mas sim uma moderação e autoconsciência. A temperança também se aplica a outras áreas da vida, como o uso de tecnologia, até mesmo emoções. Ao praticar a moderação, você evita os excessos que podem levar a problemas de saúde, vícios e desequilíbrio emocional. A temperança é a chave para uma vida equilibrada e saudável. Ela nos ajuda a evitar os extremos e a encontrar o meio termo que promove a harmonia e a serenidade. Ao aplicar a temperança em sua vida, você não apenas cuida de si mesmo, mas também cria uma base sólida para o cultivo de outras virtudes estoicas, como a sabedoria, a coragem e a justiça que já vimos antes. Lembre-se de que a temperança não é a ausência de prazer, mas sim a habilidade de desfrutar os prazeres da vida de maneira equilibrada, sem permitir que eles controlem ou prejudiquem a sua jornada em direção à virtude e à serenidade. Lembre-se de Sêneca: quem não é mestre de si mesmo vive escravizado. Portanto, a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança não são apenas conceitos abstratos, mas sim ferramentas poderosas que podem enriquecer e transformar a sua vida, especialmente nos momentos mais desafiadores. Lembre-se das palavras inspiradoras dos grandes filósofos que nos lembram que a verdadeira serenidade está ao nosso alcance, não importam as tempestades que a vida possa nos lançar. Não é o que acontece com você, como Epicteto sabiamente disse, mas como você reage ao que acontece com você que importa. À medida que você absorve esses ensinamentos, lembre-se de que aplicar essas virtudes em sua vida diária não é um processo instantâneo, mas sim uma jornada constante de autodescoberta e crescimento. Mas cada passo que você dá em direção a uma vida mais sábia, corajosa, justa e equilibrada é um passo em direção a uma existência mais significativa e serena. Se você gostou desse resumo das virtudes estoicas e deseja explorar mais a fundo a filosofia estoica, você pode assistir aos vídeos sobre Acta Non Verba e Memento Mori,
Dois ensinamentos que também podem te guiar em meio ao caos dos dias de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.